Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como manter a sua casa organizada. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue por lá, é o @ideias práticas da mamãe. E muitas pessoas me perguntam, né, quando eu compartilho aí um pouco do meu dia a dia, da minha rotina do dia a dia, as pessoas me perguntam: Diana, como você consegue manter a sua casa organizada? Quem me acompanha aqui no canal sabe que a minha casa é grande, são vários cômodos, eu tenho várias crianças em casa, e que quem tem criança em casa sabe o quão é difícil você manter casa organizada, porque tem sempre brinquedo pelo chão, tem sempre farelinho de biscoito pelo chão. Enfim, quem tem criança em casa realmente é um desafio e tanto manter a casa organizada. Mas com o tempo eu fui administrando as coisas e fui encontrando a minha forma de manter a minha casa organizada, e hoje eu vou compartilhar essa dica com vocês. É claro que todas as dicas que eu compartilhar por aqui você vai adaptar à sua rotina, ao seu estilo de vida, ao seu modelo de fazer as coisas na sua casa, tá? Não necessariamente você precisa fazer igual, mas como o próprio nome diz, são só dicas que você pode se inspirar e adaptar ao seu estilo de vida. A primeira dica é algo que parece muito simples de fazer, mas que eu sei que tem muita gente que não gosta, que é de fazer a sua cama. Mas Diana, qual é a relevância de forrar a minha cama, de deixar a minha cama arrumada e relacionar isso com toda a organização da casa? Eu particularmente acredito que se você arruma a sua cama, você arruma a sua vida. Eu já vi diversos artigos na internet, se você quiser você pode até dar uma pesquisada, falando sobre a importância de você forrar a sua cama. É um hábito super simples e corriqueiro do dia a dia, mas que com certeza pode mudar muita coisa por aí. Não só na organização da sua casa, mas no seu desempenho no trabalho, enfim. Pode desenvolver várias coisas em você. Eu já tenho esse hábito há muitos anos. Eu gosto de fazer minha cama. Na verdade, eu aprendi a gostar. Eu fazia parte do time aí que não gostava de fazer cama, de deixar a cama mesmo do jeito que a gente acorda, já pronta pra gente dormir, e achava que isso era prático. Mas na verdade, quando você forra a sua cama, quando você vê o local que você acabou de acordar todo arrumado, aquilo te dá um insight para você arrumar toda a sua vida, todas as outras coisas que você tem que fazer. Então eu consigo hoje perceber a diferença dos dias que eu arrumo a minha cama para os dias que eu não arrumo a minha cama, porque sim, tem dias que tá tudo tão louco, tudo tão revirado, que não dá tempo de fazer a cama, que não rola fazer a cama, e eu percebo que nesses dias são dias que eu não consigo manter a organização do resto da casa. Então eu comecei a perceber a importância, o quão era importante forrar, fazer a minha cama todos os dias. Você não precisa fazer nada muito elaborado, não. Hoje eu faço mais elaborado porque eu tenho gostado bastante desse universo, desse mundo de cama posta. Então eu faço algo assim, bem mais arrumado, mas você pode só simplesmente jogar o seu lençol na cama, todo esticadinho, passadinho, com os travesseiros no lugar. Pronto, a sua cama tá feita, e com certeza a sua cama feita vai gerar para você a sensação de que as outras coisas também precisam ficar organizadas.
compartilho com vocês é: faça a manutenção da limpeza da sua casa. Se você fizer a manutenção, quando você for fazer uma limpeza mais grossa, você vai ter menos trabalho a ser feito. Eu tenho o costume aqui de fazer uma manutenção no mínimo 2 vezes por dia. Uma no período da manhã, antes das crianças acordarem, e outra no período do final da tarde, que é quando a casa está mais bagunçada, quando a casa está mais suja. Eu faço essa limpeza, faço essa manutenção aí da limpeza da casa, de todos os cômodos. É algo super rápido, não precisa ser nada muito elaborado, mas como eu falei anteriormente, quem tem criança em casa sabe que sempre tem um farelinho de biscoito no chão, a criança derrama um suco, enfim, acontecem vários acidentes que não colaboram aí, né, com essa questão da limpeza da casa. Então a gente precisa sempre estar fazendo manutenção. Dentro desse item de manutenção, eu também vou incluir a questão dos pratos. Aqui em casa são muitos pratos, sempre tem prato na pia, né? Porque nós somos em várias pessoas. Geralmente eu acho que casa que tem aí só o casal, ou é somente o casal mais um filho, talvez não tenha tanto esse fluxo de pratos na pia. Mas aqui a gente tem bastante, porque toda hora a gente está merendando, fora as refeições normais do dia a dia, fazer almoço, fazer lanche, eu tô sempre sujando alguma coisa na cozinha. E eu criei o hábito de, assim que eu uso as coisas na cozinha, eu as lavo, certo? Porque se eu for deixar amontoar, como já aconteceu muitas vezes, antigamente eu fazia assim, né, há muitos anos atrás, eu usava as coisas na cozinha e ia deixando lá para no final do dia só lavar os pratos uma vez, no caso, né? Depois do almoço eu lavava os pratos, no final do dia eu lavava os pratos, só que entre o almoço e a janta tem lanche, então acabava assim acumulando prato na pia. Então hoje eu faço diferente, sempre que, à medida que eu vou usando as coisas na cozinha, na mesma proporção eu já vou lavando essas coisas e pelo menos deixo para secar, e daí eu só faço depois realmente dar uma secada e guardar. Então dentro dessa questão da manutenção eu também vou incluir essa questão dos pratos. Dificilmente a gente deixa aqui pratos na pia, então eu deixo essa dica para vocês, porque se amontoar o trabalho, gente, depois para colocar no lugar é tudo mais difícil. A terceira dica que eu compartilho com vocês é: tenha acessórios, equipamentos eletrônicos, domésticos, enfim, que te auxiliem nessa manutenção de limpeza e organização da sua casa. Eu vou mostrar para vocês 2 coisinhas que eu tenho aqui, que são os meus aliados, amigos do dia a dia, que eram coisas que eu não tinha o hábito de usar. Tem aí o que? Um pouco mais de 1 ano. Isso, na verdade, assim, no início, lá atrás, no início da pandemia, foi quando eu comecei a aderir ao uso do mop e do aspirador de pó. Antes disso, eu fazia parte do clube ali do paninho de chão, do rodo, da vassoura, que também são ferramentas que a gente precisa ter para manter a organização da casa. Mas esses itens mais novos, eles também nos ajudam bastante, pelo menos para mim, foram assim aliados incríveis. O mop, porque você consegue fazer uma limpeza mais grossa, né, ali do chão. Até se você quiser lavar o chão com o mop, você consegue. Se você quiser só limpar superficialmente, você consegue também. E o mop me ajudou no sentido de não precisar ficar lavando os panos de chão depois, né? Que era o mais trabalhoso para mim, porque pano de chão aqui em casa era um monte. Tinha a rodo pano de chão, porque imagine, né, casa com criança sempre com sujeira. Então era muito pano de chão que a gente usava. E depois lavar esse tanto de pano de chão era o que me dava mais trabalho. E hoje com o mop eu já diminuí aí essa questão de trabalho de ter que ficar lavando o pano de chão. Porque o mop, você lava o mop ali no próprio aparelho e tá tudo certo. E outra coisa que eu incluí aí, que eu aderi nessa minha nova rotina de limpeza, foi o aspirador de pó. Sempre usei vassoura e apanhador, continuo usando, mas o aspirador de pó, gente, ele é muito prático. Eu vou mostrar para vocês o modelinho que eu uso,
Foi meu esposo que me deu de presente, inclusive foi uma surpresa, porque eu não tinha planejamento assim de comprar o aspirador de pó, mas ele começou a ver, né, no momento da pandemia, que ele começou a estar mais dentro de casa, ele começou a ver o tanto de coisas que eu tinha para fazer, e daí ele começou a procurar me ajudar de alguma forma, e ele comprou esse aspirador de pó para mim, que foi assim maravilhoso. O aspirador de pó é super prático porque ele vai catar aquela sujeirinha bem fininha no cantinho da sala, que para você tirar com a vassoura você tem que ficar ali varrendo, varrendo, varrendo até aquela sujeirinha sair. Então o aspirador ele vai em lugares que a vassoura não consegue ir, ele consegue catar mesmo todo o pozinho do chão, e às vezes com a vassoura ainda fica, né, uma sujeirinha. A gente eu terminava de tirar com o pano de chão, mas o aspirador ele realmente suga tudo. E fora que é muito prático, porque você só liga na tomada, aperta o botão e vai passando o aspirador. Até o próprio esforço braçal é menor com o aspirador do que com a vassoura. A gente acaba tendo mais trabalho. Então deixo aí de dica esses dois aparelhinhos domésticos que tem feito um sucesso por aqui. Eu tenho amado bastante. Esses são os meus amiguinhos da limpeza, da manutenção do dia a dia. Então eu tenho esse mop aqui que eu comprei no Ferreira Costa. Ele é dessa marca Noviça. Ele foi na faixa de R$100, então assim, não é um investimento muito alto que você faz. Ele tem uma qualidade super boa, tenho gostado muito, muito mesmo de utilizar ele. E esse daqui é o meu aspirador de pó, gente, ele é da marca Mundial. Ele é esse aspirador vertical, certo? Também um produtinho, um aparelho pequeno, que é fácil de você guardar em qualquer lugar. Ele foi na faixa de R$130 e meu esposo comprou no Mercado Livre. E esse daqui eu comprei no Ferreira Costa. Então esses são aqui os meus amiguinhos da limpeza, da manutenção. A quarta dica que eu dou para vocês é planeje a manutenção. A quarta dica que eu dou para vocês é planeje quais são os dias da semana que você vai fazer essa manutenção, quais são os dias na semana que você vai aí tirar para poder dar aquele tapa na casa, sabe? Não é uma faxina especificamente, mas é aí uma organização mais profunda, uma limpeza maior que você vai fazer, tá? Eu aqui em casa tenho duas formas de me planejar. Eu uso esse caderninho aqui para poder fazer meu planejamento diário, tanto em relação à questão de organização da casa, quanto a questão também de alimentação. Então, se vocês quiserem em um outro vídeo, eu falo para vocês sobre questão de cardápio, como é que eu planejo aí a questão de alimentação, almoço, lanche do dia a dia, porque com criança a gente precisa ter uma criatividade sem fim de ficar inventando almoço diferente, porque se você fizer igual, eles enjoam, enfim. Então eu tenho esse caderninho aqui bem fininho que eu deixo para poder fazer esse tipo de organização. E daí como é que eu faço? Todos os dias eu faço essa manutenção que eu falei para vocês no item anterior, essa manutenção diária de fazer a limpeza ali no período da manhã e a limpeza no final da tarde, tá? Eu tenho 2 dias na semana que eu tiro para poder fazer uma limpeza maior, que é o dia que eu tiro para poder trocar roupa de cama do meu quarto, trocar roupa de cama do quarto das crianças. Tem os dias específicos que eu utilizo para poder colocar roupa na máquina. Aqui em casa a gente coloca roupa na máquina dia sim, dia não, porque como são várias pessoas, é muita roupa para lavar. Mas todas essas atividades de dona do lar, né? Todas essas atividades que a gente faz em casa, você pode programar e pode planejar de acordo com os dias da semana. Então você pode estipular um dia específico para poder lavar roupa, você pode estipular um dia específico para fazer uma limpeza pesada no banheiro, por exemplo. Você pode tirar um dia específico para poder trocar a sua roupa de cama. Então aqui eu faço dessa forma. Eu não estabeleço dias específicos, por exemplo, segunda e quarta eu vou trocar roupa de cama. Não, segunda e quarta fica muito perto, né? Segunda e sexta eu vou trocar roupa de cama. Porque vai depender muito do uso do dia a dia. Por exemplo, no caso das crianças. Criança acontece de derramou um suco na cama, sujou o lençol. Fez xixi na cama, sujou o lençol. Então acaba que não dá para eu, no meu caso, determinar qual o dia específico que eu vou fazer essa troca.
mas eu marco ali o dia que eu coloquei a roupa de cama limpa, deixo ali em torno de 3 a 4 dias e daí eu tiro e faço a troca. Então por isso que eu sempre tenho o caderninho para poder anotar e me ajudar nessa organização. Se você não tiver um caderninho, não tem problema, você pode pegar uma folha de papel ofício, colocar na sua geladeira, por exemplo, para ficar bem visível para você. Enfim, tem diversas formas de você organizar isso. Ou se a quantidade de coisas que você tem para fazer em casa não é tão grande, por exemplo, se na sua casa for você sozinha, ou for só você e sua mãe, ou só você e seu marido, então 2 pessoas acaba que suja muito menos coisas, então você consegue se organizar melhor, você pode planejar mesmo só na sua cabeça. Mas aqui em casa, como tem muita coisa para fazer, eu preciso realmente anotar para poder não me perder no que eu tenho que fazer. A última dica, mas não menos importante, é compartilhe as atividades de casa com as outras pessoas que moram com você. Eu, durante muitos anos, tive o hábito de somente eu fazer as tarefas de casa, todas elas. Com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar, quem me acompanha aqui no canal sabe, são 4 crianças para cuidar, trabalho, enfim, é muita coisa para poder fazer. A vida foi me obrigando a dividir essas tarefas do lar. E hoje eu percebo que eu não precisava ter carregado tudo isso sozinha, na verdade, afinal de contas eu não moro sozinha na casa. Se você, mora sozinha, realmente for só você, você pode usar todas essas dicas anteriores para conseguir manter a sua organização. Mas se você mora com alguém, com um irmão, com um amigo, com a mãe, enfim, com o primo, com quem quer que seja, divida essas atividades com essa pessoa que está morando com você. No caso aqui em casa hoje, eu divido essas tarefas com meu esposo e com meu filho mais velho. Sim, meu filho mais velho, ele também já faz parte desse esquema de manutenção de limpeza aqui de casa. Ele está com 12 anos, então ele já pode sim fazer algumas coisas. Tem tarefas aqui em casa que são especificamente dele, por exemplo, o quarto dele é ele quem arruma diariamente. Ele quem forra a cama dele, já fui colocando ele no hábito de forrar a cama dele. Ele quem faz a limpeza do quarto dele. Eu só faço mesmo a parte de fiscalizar se tá tudo no lugar, se tá tudo arrumado. Se o armário tá desorganizado, eu chamo ele, coloco ele para arrumar, porque a gente também sabe que nessa fase de adolescência eles não têm muita vontade de fazer essas coisas, mas ele faz porque é ensinando que a gente que eles aprendem, não é verdade? Então ele tem atividades em casa que são deles. Por exemplo, a questão do lixo, é ele quem tira todos os lixos de casa e coloca, na caçamba, no lugar específico que tem aqui na rua para poder colocar o lixo. Essa atividade é especificamente dele. Enxugar os pratos, tem 2, 3 dias na semana que ele lava, enxuga e organiza os pratos. Enfim, vou dividindo ali algumas tarefas com ele. No dia a dia também, no que eu precisar, eu chamo ele e ele me ajuda. Meu esposo da mesma forma, não tanto porque ele sai para trabalhar, mas, por exemplo, no final de semana ele fica responsável pela parte dos pratos, lavar os pratos, ele lava o banheiro, ele dá aquela organizada na casa quando as meninas sujam tudo. Ele dá aquela organizada na casa. Então foi uma coisa que eu comecei a fazer, que eu passei a fazer aqui nos últimos anos, foi de compartilhar, de dividir as atividades de casa com as outras pessoas que moram comigo e não carregar tudo sozinha, que era o que eu fazia e que eu sei que é uma tendência de muitas pessoas a fazer, as pessoas, no caso a pessoa que é responsável pela organização da casa, ela tem essa facilidade de carregar tudo para si e de dificilmente dividir as tarefas de casa com outra pessoa. Então é a última dica que eu deixo aí para vocês, que é divida as tarefas de casa. Então, gente, essas são 5 dicas aí que eu achei essenciais para poder compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou mais alguma coisa que vocês queiram saber, pode deixar a perguntinha aqui nos comentários, que eu tô sempre respondendo todo mundo, tá certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e beijo no coração, tchau, tchau e até o próximo vídeo.